Graça e paz, amém? Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Pai, a nossa casa, a um lugar de comunhão com Deus, a um lugar de encontro com Deus, a um lugar de um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Se hoje você está aqui, saiba que você foi direcionado por Ele. Ele te trouxe a esse lugar e Ele quer falar com você, amém? Eu gostaria de conhecer quem aqui nos visita hoje, que está aqui na Monte Sião pela primeira vez. Temos algum visitante? Ninguém? Todos os filhos da casa, amém? Eu gostaria que você se levantasse agora e desse um abraço nesse irmão que está do seu lado. E desse para ele uma palavra de bênção, liberasse para ele uma palavra de alegria, uma palavra de bem-aventurança, uma palavra de prosperidade, uma palavra de paz, uma palavra de bom ânimo. Em nome de Jesus, abençoa a vida do seu irmão. A Bíblia diz que quando eu abençoo, eu sou abençoado, amém? Amados, que hoje, nesse culto, vocês possam receber um fortalecimento da parte do nosso Deus. Que hoje o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós. E que hoje, nessa noite, a gente possa viver e experimentar daquilo que Deus tem para nós, de uma medida recalcada, sacudida e transbordante, amém? Sejam todos muito bem-vindos a esse culto hoje, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Charles, que vai direcionar para a palavra do dízimo. Um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Charles, que é uma bênção nesse ministério, é uma bênção na minha casa, é uma bênção na minha vida, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom, igreja do avivamento, amém? A palavra nunca é demais. Estou com duas Bíblias aqui. Essa é bonita, do leão. Vamos abrir então a sua palavra, eu estou com duas. Salmo 130, versículo 5. Salmo 130, versículo 5. Quem é o dono dessa Bíblia? Você? Senão eu ia ficar com ela. Salmo 130, 5 diz assim: aguardo, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Então repita assim comigo: na sua palavra ponho a minha esperança. Tem gente que tem sido frustrado nas suas expectativas, na sua esperança, na sua fé, porque tem depositado a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa naquilo que não te fortalece. Às vezes, irmão, quando falamos das questões financeiras, quando falamos de questões materiais, às vezes você está aqui hoje abalado, precisando de um fortalecimento nessa área, e eu te pergunto: onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem posto a sua expectativa? O salmista, ele é muito claro ao dizer, volta aqui novamente, por favor. Espero no Senhor com todo o meu ser, com tudo que tenho, com tudo que sou, e na sua palavra
na Bíblia, na Santa Palavra, nas Escrituras, eu coloco a minha esperança. Ou seja, em tudo que está escrito na Bíblia, eu coloco a minha esperança. Irmão, quantos aqui creem na Bíblia? Diga assim: Senhor, eu creio na Bíblia. E na Bíblia está a minha esperança. E a Bíblia diz, o salmista Davi diz: já fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo. Quantos são justos no Senhor? Salmista Davi diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Nunca viu um justo ser desamparado. Às vezes você está aí achando que você está desamparado, esquecido por Deus. E Ele está aqui hoje para te dizer: eu vou te fortalecer nas suas fraquezas, eu vou te fortalecer nas suas debilidades, e eu vou te fortalecer nas suas questões materiais, nas suas questões financeiras, nas suas questões econômicas. Se a sua esperança está na palavra, a palavra diz que nenhuma provação pela qual você viesse a passar seria maior do que a sua capacidade de passar por aquilo. Às vezes, meu irmão, você fala: pastor, você não sabe a luta financeira que eu estou passando. Irmão, então você não sabe a luta que eu já passei. Todo mundo passa por dias de desafios, de crise, de provação. Mas se o salmista diz que a sua esperança tem que estar na palavra, então a sua fé deve ser seguir esta palavra e aquilo que ela diz, aquilo que ela orienta, aquilo que ela manda. E quando se diz em questões materiais, esta palavra ela é clara. Diga clara. Diga: a Bíblia é clara. E não há nela confusão. É clara. A Bíblia então ela diz, e o Senhor trouxe uma conta muito fácil, que até uma criança que está aprendendo a fazer multiplicação na escola consegue fazer. Se a sua esperança está na palavra, então você obedece à palavra. E a palavra diz que você deve ser fiel no pouco. Para quê? Para Deus acrescentar muito na sua vida. E a Bíblia diz que sobre tudo que vier às suas mãos, você deve fazer uma conta. Sobre tudo que você receber, sobre tudo que você tiver de salário, seja pouco ou seja muito, você deve fazer uma conta. Que conta é essa? Você deve pegar o salário que você receber e tirar dele 10%. E esses 10% você vai devolver ao Senhor. Tem muitas pessoas que usam o falar assim: hoje eu vou dar o meu dízimo. Não, nós estamos devolvendo o dízimo. Nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que Ele nos deu. E a conta é simples. A conta é fácil. E essa conta, ela nos iguala. Digamos aí que o Elon Musk, até onde eu sei, é o homem mais rico do mundo, né? O Elon Musk
vem trazer o dízimo dele aqui na Monte Sião. Amém? Glória a Deus por isso. E digamos que alguma criança vem trazer o dízimo da sua mesada. Glória a Deus por isso. Quem é o maior dizimista? A criança que dizimou a mesada ou Elon Musk? Nenhum dos dois. Todos os dois são iguais ao Senhor, porque cumpriram a palavra, trouxeram 10% dos seus ganhos. Ah, mas a criança ou o irmãozinho que está lá prestando um serviço no supermercado, empacotando compras no supermercado e está lá apertado, ou que está lá no sinaleiro vendendo alguma coisa e aquilo não está sendo suficiente, irmão, não está aos seus olhos, porque você está plantando fidelidade à palavra, e a fidelidade à palavra nunca, jamais será esquecida pelo Senhor. Nunca aquilo que você planta de fidelidade à palavra de Deus vai ficar sem o retorno. Jamais Deus irá desamparar aquele que é fiel à palavra. Jamais. E eu quero te dizer uma coisa. Você que está passando por aperto financeiro, você que está passando por luta, você que está passando por dias difíceis, irmão, seja fiel e aguarde, porque para Deus virar o jogo na sua vida é isso aqui, ó. Quem recebe isso? Para Deus virar o jogo na sua vida é isso aqui. Irmãos, há 1 ano e... vamos entrar em dezembro. Há 1 ano e 8 meses atrás, eu estava sem trabalho, mas fiel, com o que entrava, com o que eu tinha. E eu vou te dizer uma coisa, o que Deus fez em 1 ano e 8 meses, aquilo que Deus estabeleceu em 1 ano e 8 meses na minha vida, e ainda não acabou o ano, então pode ser que venha muito mais. E eu só te digo uma coisa, eu só tive um mérito. Coloca de novo, por favor. Eu só tive um mérito. Na palavra do Senhor, eu coloquei a minha esperança. E eu fui fiel à palavra. Eu fui fiel ao mandamento. Eu fui fiel a uma direção do Espírito. Eu fui fiel à Bíblia. E por ser fiel à Bíblia, hoje eu estou colhendo de maneira muito maior do que eu poderia imaginar. Muito maior. Quem aqui recebeu 2 aumentos de salário esse ano? Você recebeu 2 aumentos, irmão? Glória a Deus. Quem recebeu? Quem mais? 2 aumentos de salário esse ano. Sua irmã? Amém. Então eu profetizo que você vai receber 2 aumentos de salário, pelo menos ano que vem. Você sabe por quê? Porque eu recebi 2 aumentos de salário esse ano. Mas não é porque eu sou bom, é porque na palavra do Senhor eu coloquei a minha esperança e nela eu depositei a minha fé, a minha obediência. Irmão, não tem segredo, não tem mistério. Não adianta você ficar assistindo a madrugada inteira vídeo de coach financeiro, te ensinando como ficar rico, te dando dica como que você vai marcar os números da Mega Sena e acertar, te ensinando a fazer aposta no bet.com.
Que eu estou sabendo que tem irmão fazendo aposta nesses negócios, irmão, fica esperto, sai fora dessa. É do diabo. Vai trabalhar e para de gastar dinheiro em aposta em Copa do Mundo no bet.com, sei lá o que é esse. Mais esses outros sites, Betano, sei lá o que é mais. Pixbet. Você sabe do que eu estou falando. Fala Deus mesmo. Eu quero te convocar a se fortalecer na fidelidade do Senhor. A trazer os seus dízimos. 10% daquilo que o Senhor te entregou. Seja uma mesada do seu pai. Seja a jujuba que você vendeu. Seja o seu salário que aumentou. A trazer 10% daquilo que o Senhor te deu. A devolver. A procurar o seu pastor, o seu mentor. Seja o apóstolo, seja um pastor da igreja, e dar a ele na fidelidade um dia do seu trabalho, e a fazer uma oferta de honra e de fidelidade ao Senhor. Sendo assim, meu irmão, tudo que a palavra promete a seu respeito, financeiramente vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender. Havendo Ele prometido, Ele vai cumprir na sua vida, e ano que vem você vai ter 2, 3, 4, 5 aumentos, ano que vem as suas rendas serão multiplicadas, ano que vem você será surpreendido pelo milagre, mas se você for fiel, eu te digo, Deus vai ser muito mais fiel, e a fidelidade dele é imensurável, e aquilo que ele vai estabelecer na sua vida será dita, será ouvida, será falada, e as pessoas vão ver, há um Deus que luta em seu favor e te fortalece, e milagres te alcançarão em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, levante as suas mãos, pegue um envelope e deposite a sua fé na palavra nessa noite, em nome de Jesus. Levante suas mãos, pegue o envelope e venha ser fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero um envelope, por favor. Boa noite, graça e paz. Pode sentar, amados, pode sentar. Eu quero que o irmão ali rapidamente possa projetar um versículo bíblico aqui para nós, que encontra-se no Salmo 125, versículo 1 e 2. Salmo 125, 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala. Então o salmista, ele faz uma metáfora, ele usa um lugar extremamente importante para Israel, o Monte Sião. O Monte Sião, a palavra em si, o termo, diz que é o lugar onde Deus é cultuado. Monte Sião. E esse versículo, ele foi uma base para que tivéssemos o nome do nosso ministério. Monte Sião. Não foi porque ele tinha ido em Monte Sião. Se você vai em Israel, você quase nem percebe onde é o Monte Sião, se ninguém falar para você, aqui é o Monte Sião. Mas aqui, quando a gente fala de confiança, a confiança, você precisa de entender que ela é uma arma
Quem tem confiança jamais será abalado. Agora, essa confiança não é uma confiança qualquer. Ela não é uma confiança em coisas. A palavra do Senhor também nos diz que tem gente que confia em carros, no Salmo 120, versículo 7. Que tem gente que confia em coisas, tem gente que confia em um outro, tem gente que confia no seu salário, ou confia no seu diploma, tem gente que confia na sua capacidade, tem gente, o salmista disse, projeta lá, projeta aí, Salmo 20, versículo 7. A hora que eu falar, vai projetando. Os que confiam, né? Aqueles que confiam em coisas. Tem gente que confia em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então, quando a gente entende, e a gente está nesse processo, numa campanha, numa palavra, aonde nós entendemos quem é a nossa força, e de onde vem a minha confiança, e de onde vem tudo que eu tenho, vem do Senhor. E a atitude que eu posso fazer vem do Senhor, vem dele. Então, quando um líder, quando uma pessoa, quando um crente, ou quando alguém que entende que Deus é a sua confiança, ele não se abala. Pode vir qualquer notícia, pode aparecer qualquer pessoa, pode aparecer qualquer tipo de situação, que você não será abalado. Então o salmista está dizendo exatamente isso. Tem gente que confia em outras coisas, tem gente que confia no dinheiro, tem gente que confia no médico, tem gente que confia no pai, na mãe, tem gente que confia no amigo, tem gente que confia no presidente, tem gente que confia no policial, tem gente que confia. Mas você confia em quem? Pergunta para quem está do teu lado, em quem você confia? Fala para ele, eu confio no meu Senhor. Eu confio em Deus. Agora, quando você confia em Deus, você precisa de compreender que este homem sábio, como Davi, ele tinha dito isso, e ensinando aquelas pessoas que não era a força do braço de Davi, ou era Davi que era a confiança de Israel, mas a confiança de Israel era o Senhor. Daí, queridos, facilmente nós perdemos às vezes o foco. Qual é o seu foco? O foco é Deus. A nossa campanha é exatamente essa, é Ele. É Ele. É nele. É em Deus. Às vezes, eu não sei se domingo passado, domingo retrasado, eu estava falando assim, às vezes deu uma impressão que eu só estou falando o óbvio. Esse negócio de ter que vir aqui e falar para o crente que ele tem que dizimar, a gente tem que vir aqui na igreja e falar para o crente que ele tem que ser santo, chegar aqui e falar para o crente que ele tem que ser honesto, é a mesma coisa talvez de você falar para o peixe que ele tem que respirar na água, que ele vive na água. Não compreendo. Então, quando a gente fala confiar em Deus, se você está aqui hoje, talvez seria desnecessário essa palavra. Falar com você sobre confiar em Deus, falar para você a respeito de fé. Aí às vezes a gente fica na psicologia, o óbvio precisa ser dito. Eu estou, talvez, chovendo no molhado? Estou ou não estou? Era para estar. Mas às vezes a gente perde o foco. O inimigo quer te distrair. O inimigo quer tirar você do foco da confiança em Deus. E quando a gente percebe, estamos abalados ou estamos em confiança.
quando a gente perde a confiança em alguém, não é legal não. Se vocês não confiam no líder, se você não confia em mim, ou se você não confia no pastor, se você não confia no seu pai, se você não confia na sua mãe, se você não confia na liderança, tudo que importa, tudo que é importante é uma confiança. Então é muito bom quando a gente diz, eu confio no Senhor. Mas o salmista está dizendo, aquele que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião, que não se abala, que está sempre ali, está sempre firme. Porque muitas vezes estamos colocando a nossa confiança em Deus, ou colocando a nossa confiança em coisas. Esses dias que nós estamos atravessando no Brasil, muitas pessoas vêm me perguntar e vêm querer entender, porque nós fizemos jejum, inclusive estamos de consagração de 21 dias, encerra dia 4, orando aqui de manhã cedo todos os dias, 21 dias. Fizemos jejum de muitos tipos, de muitas maneiras. E de repente parece que, o que aconteceu? Não adiantou o jejum, não adiantou a oração, não adiantou o culto, não adiantou a oferta, não adiantou o dízimo, não adiantou a presença, não adiantou. Mas confiança não é circunstancial. A confiança não é por uma maneira, ou por um momento, ou por uma coisa. Ou você confia, ou você não confia. Você confia em Deus, você sabe que Deus está no controle, ou muitas vezes a gente, por uma falta de dizer outra palavra, a gente diz isso para as pessoas repetidas, fala assim, calma, Deus está no controle. Mas muitas vezes eu percebo que aquele que está dizendo que Deus está no controle não está confiando nisso. Quando você confia, você é como um monte de Sião. Você não se abala. O salmista está aqui, aqueles que confiam no Senhor, né? Porque é Ele que me fortalece, é Ele que me coloca de pé, é Ele que me dá de comer e me dá de beber, é Ele que me dá para vestir. E a palavra do Senhor diz exatamente isso, lá o Senhor Jesus nos trazendo a mensagem dele, falando assim, olha, Ele é o Pai, que sabe dar coisas aos filhos muito mais do que os pais terrenos sabem dar. Se eu tenho uma dedicação aos meus filhos, se eu trabalho para ver os meus filhos em boa situação, se eu preocupo com a vida deles, se eu preocupo com a saúde deles, se eu preocupo com eles, você acha que Deus não preocupa com você? Então Jesus, ele está dizendo, ei, o que você está ansioso? Que é isso que está acontecendo dentro de você? Você confia em Deus ou você não confia em Deus? E se você confia em Deus, a atitude que você está tendo, a maneira como você está lidando, essa é a maneira de quem confia? Eu confio em você, mas não deixo você pegar minha carteira. Pode ser que você vai surrupiar uma nota minha.
Mas que confiança é essa? Quando a gente confia, é uma entrega absoluta. Quando é um processo de entrega, de confiança, e quando a gente tem isso, né, nós vivemos com uma segurança. A gente precisa de compreender que vivemos um período até de crise. Existe crise na nossa vida. Essas crises, elas vêm justamente para provar você. Você acha que um líder, ele é provado, ele mostra a confiança dele, ou ele mostra essa confiança em Deus, se a vida dele estiver tudo certinho? Um líder, ele não demonstra sua confiança de qualquer forma. Nenhum marinheiro, um bom marinheiro, ele é formado em águas calmas. O bom marinheiro e o marinheiro experiente, ele vai ser formado e ele tem a sua capacidade, ele tem a sua experiência nos mar revoltos. Quando os discípulos de Jesus pediram para ele, pediram duas coisas os discípulos, pediram: aumenta-nos a fé e ensina-nos a orar. Quando você pede, ensina-me, ou quando você pede, aumenta a minha fé, como é que seria o processo de aumentar a fé? Seria você tomar um banho e você já sai com mais fé? Ou seria Deus colocar diante de você situações, circunstâncias, em que vai exigir de você confiar em Deus? Se você subir aqui em cima, se você vier aqui e tiver que contar o seu testemunho, ou contar a sua experiência de vida, o que você tem para contar? Você poderia contar que os céus abriu e Deus derramou um banho de ouro em você, e você nunca passou nenhum aperto, nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade. E é interessante que nas igrejas, o maior testemunho, e às vezes os púlpitos estão mais abertos para as pessoas que têm um testemunho de luta e de dificuldade para contar, do que aquele que talvez teria um testemunho para falar de algo que nunca aconteceu na vida dele. Já pensou, eu subo aqui para vocês e falo assim: nunca passei fome. Eu chegar aqui para vocês e falar: nunca fui tentado. Eu chegar aqui para vocês e falar assim: nunca precisei de suar para ganhar nada. Meio como se a gente estivesse aqui dando o testemunho de Jabes. Só tem um na Bíblia que viveu como Jabes, foi ele. O resto viveu sempre na guerra e na luta. Eu não sei qual foi a situação em que Deus foi com a cara de Jabes, e que tudo com Jabes era fácil, tudo era tranquilo, tudo era ali. Jabes, acho que antes dele pedir já tinha. E ele disse: Senhor, se for para eu suar a camisa, não quero. Me lembra essa oração de Jabes. A vida boa, vida tranquila, vida sem... eu não posso falar para você que uma vida sem trabalhar, porque a Bíblia diz que ele teve uma fazenda muito grande. Ele trabalhou muito, mas tudo que ele fazia dava certo. Mas essa é uma promessa do povo de Deus, porque quando você tem essa promessa de que tudo que você fizer prosperará, é algo que você tem de bênção e de promessa de Deus, porque é Ele que te fortalece,
É Ele que cuida de você. É o que Jesus está dizendo. Por que você anda ansioso? Por que você anda preocupado? Por que você está aí abatido? Por que você está aí resmungando? Por que você está aí? Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados. Você estaria firme, você está firme, você confia em Deus mesmo. E a palavra de Deus disse que aquele que tem fé agrada a Deus. Então imagina, se você confia em mim, você me agrada. Agora, se você confia em Deus, você agrada a Deus. As dificuldades que muitas vezes nos são chegadas é para que eu seja formado. E exatamente o processo da confiança é um processo de fé, em que eu vou sendo burilado, eu vou sendo moldado, eu vou sendo talhado, eu vou sendo formado para que eu possa me tornar maior. Como é que eu vou contar das minhas experiências se eu não tenho? Como é que eu posso falar para vocês dos milagres que Deus fez na minha vida se eu não tenho nenhum? Quantas vezes a gente sobe aqui e a gente tem que cortar o quanto Deus tem feito em nosso favor, para não culpar o tempo todo da igreja, o tempo inteiro da mensagem. Às vezes eu tenho uma impressão que eu já vivi 200 anos. Tanta coisa. Já vivi muito. Já tenho muita experiência. Já passei de muitas coisas nessa vida. Por isso que tem coisas que a gente começa a olhar, você logo pega rápido. Se aquilo já começa, a mecânica do processo, quando a gente começa a ver um trabalho sendo executado, você logo vê, eu logo vejo se ele está certo ou se ele está errado. Que foram os caminhos que eu já percorri, os lugares que eu já fui, por onde eu já viajei, por onde eu já conversei, o que eu já li, o que eu já tive de experiência. Isso faz com que eu cresça. Mas esse crescimento não é para que eu confie em mim, mas é para que eu confie no Senhor, porque em todas as circunstâncias, no primeiro momento a gente pensa, agora lascou, agora vai dar errado, agora vai acontecer um problema. Mas o Deus que eu sirvo vem em socorro e sempre traz a saída. E às vezes, queridos, eu penso que eu também sou meio mimado, ou o processo todo que já passou na minha vida, eu não me sinto abalado em quase nada do que acontece para ameaçar a minha fé e a minha confiança em Deus. E o Brasil? Eu orei, alguns já ouviram eu falar, eu orei, jejuei e fiz o que eu podia fazer. Agora quem tem que fazer é Deus do jeito dele, não do meu jeito. Quem vai assumir a presidência do Brasil? Eu não sei. Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Você sabe? Tanto é que Tiago diz, quando você dizer que você vai, você sempre diga, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu estaria aqui domingo que vem para ministrar a vocês. Se não, estarei com Ele. Na boa. Sem problema. É o que eu brinco aqui. Fui promovido. Porque Paulo fala, morrer é ganho. Quando a gente compreende que é nele que você confia. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas talvez você não me ouviu.
Eu estava vivendo um momento muito complicado em Recife. Eu tinha subido um compromisso. Eu tinha uma lanchonete. E essa minha lanchonete era dentro do seminário. Eu era o dono da lanchonete do seminário. E veio um amigo meu de São Paulo e me fez um desafio. Ou, na verdade, ele me mostrou a possibilidade de eu ter um restaurante. E eu nunca fui de ter muito medo, e olhei para aquilo. Ele arrumou um lugar para mim, um lugar bacana, num bairro muito, muito bom em Recife, o bairro da Madalena. Se algum dia você for em Recife, você visita lá o bairro da Madalena, é uma casa de uma classe média alta. Então ele arrumou um lugar para mim, não ia me cobrar aluguel, e falou assim: por que você não monta um restaurante aqui? Eu falei: eu monto. Mas cadê o dinheiro para montar? Seminarista, dono de lanchonete que tinha meia dúzia de copo, o pessoal para tomar refrigerante tinha que esperar o outro tomar, e eu ia lá, lavava para ele tomar o refrigerante no copo. Então era uma quebradeira, e eu entrei nessa, mas eu confiei que eu tinha algumas ferramentas que eu tinha pego aqui de Uberlândia e levado para lá no meio da minha graduação. Eu tinha uma oficina aqui em Uberlândia que eu larguei fechada. Depois o meu irmão pegou e mandou ela para mim em Recife. Mas era um monte de trem velho, ferramenta velha, uns negócios que só eu que dava valor naquele troço. E eu peguei e coloquei aquilo anunciado no Diário de Pernambuco, que é o jornal de Recife, vendendo aquelas ferramentas. E o trem passou, anunciei. Aí, um dia, um cara bateu lá na porta da minha casa. Olha, que achar minha casa era um quartinho no fundo do seminário, não tinha endereço, não tinha nada. Um cara bateu na porta e falou assim, e com o jornal na mão, falou assim: eu vim aqui atrás dessas ferramentas, você ainda tem para vender? Eu falei: tenho. Ele falou assim: me interessa, eu quero comprar. Eu falei: beleza. Eu passei o valor para ele e falou assim: você quer ir lá dar uma olhada? Vamos lá ver as ferramentas, que estavam num sótão embaixo da minha casa, que era um casarão velho que a gente morava, que era do seminário, e tinha um sótão embaixo assim, como se fosse aqui embaixo do altar, tinha um sótão lá, e eu trabalhava naquele lugar, as ferramentas estavam lá. Aí ele falou para mim, falou assim: não, eu não tenho muito tempo para olhar, eu só quero comprar. E depois eu venho buscar. As ferramentas são essas daqui? Eu falei: sim. Então tá, qual que é o valor? Valor tanto. Ele pegou um cheque. Naquela época, quem tinha cheque especial era só magnata mesmo, um cheque especial do Bradesco, né? Ele pegou e preencheu o cheque e me entregou o cheque. Peguei o cheque, olhei, e o cara falou: quando eu puder eu volto para pegar as ferramentas. Falei: tá. Foi embora. Eu peguei o cheque, fui lá mostrar para o meu amigo, falei assim: cara, tem gente louca demais nesse mundo. Eu nunca fiz uma venda dessa. Eu vendi as ferramentas no preço que eu estava precisando. Ele nem olhou as ferramentas e me pagou. Só que pagou em cheque. Será que ele está zoando com a minha cara? Será que esse cheque tem fundo? Aí ele olhou o cheque. Sabe qual que era o nome do indivíduo no cheque? O cheque do cara estava escrito Pacifer. Ele chamava Pacifer. O sobrenome eu não lembro, eu só sei que ele chamava Pacifer. Não sei se tinha sobrenome Yahvé, Jeová, Pacifer de Deus, Pacifer. Eu não sei qual o sobrenome dele. Eu estava tão assim meio deslumbrado que eu nem entendia. E era batista, e o batista às vezes ele não tem muito essas coisas do sobrenatural.
Ainda mais naquela época que eu era batista, né? E eu mostrei para o meu amigo, ele olhou assim e falou assim: o cara chama Pacífer. Eu falei, sim, e daí? Eu nem liguei nada com grego, nada disso. Eu falei, Anselmo, o nome do cara chama Anjo de Paz. Eu falei, é? Vamos lá no Bradesco. A gente foi lá no Bradesco, e não é que o cheque estava com fundo? O anjo tinha fundo, ele tinha grana na conta. Descontei o cheque, montei o restaurante, tudo que tinha feito. Gente, e as ferramentas ficaram lá. Ficou. A ferramenta ficou lá, guardada naquele lugar. E quando ele, sabe quando ele voltou para pegar as ferramentas? Quando eu já estava mudando para Uberlândia e fechei o restaurante. O cara apareceu. 2 anos depois. Aí eu, conversando com ele, falei, você sabia que seu nome é Pacífer? Ele falou, sei, Anjo de Paz. Desse jeito, eu falei, você sabe? Sei. Então tá. Ele pegou as ferramentas, pôs dentro de uma Kombi, e levou embora. Nem conferiu nada, eu não assinei documento nenhum para ele, eu não tinha, ele pegou tudo que estava lá guardado e levou embora. Pronto, eu só sei que o cara tinha nome de anjo, eu só sei que o cara naquele momento ele me socorreu, e eu confiei em montar um negócio e o Senhor me respaldou naquilo que eu montei. Até o dinheiro e até a maneira, ele chegou e trouxe paz ao meu coração. Porque eu tinha que saldar aquilo junto com o pessoal que tinha tido comigo um compromisso também de montar um restaurante. Mas eu, mais que o restaurante, ou mais do que qualquer coisa, é confiar no Senhor, é confiar em Deus. Um tempo desse para trás ainda a gente estava na Afonso Pena, e um dia apareceu um cara lá na Afonso Pena, com um sotaque, e ele dizia que ele era belga. E ele chegou lá e falou assim, uns caras doidos, esquisitos, né? O que você quer? Sentado assim. Falei, como assim? Me fala assim, o que você quer? Eu falei, eu não sei. Não, mas me fala o que você quer. E aí ele falou, eu conheço fulano, beltrano, conheço o apóstolo René, eu conheço. E ele começou a citar uns pastores do Brasil inteiro. Falei, mas esse cara conhece todo mundo. E contando coisas, detalhe mesmo. Né? Ele falou assim, me fala o que você quer. Aí ele me deu a dica e falou assim, me leva lá no seu acampamento. Eu falei, mas como é que você sabe que eu tenho acampamento? O acampamento a gente tinha comprado ele assim que estava na terra. Vamos lá, entrou no carro com ele e levei ele lá no acampamento. Ele falou, você quer construir isso aqui? Eu falei, a ideia é essa. Ele voltou, a gente voltou, ele falou, então tá. Ele falou, me deixa ali no Tibere. Eu peguei e larguei ele aqui no Tibere. Nunca mais vi. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nunca nos faltou nada. A gente só não faz mais por conta da minha moleza. Tudo que a gente tentou fazer nesse ministério, e em todos os lugares que a gente já entrou de desafio, o Senhor respaldou. E aí eu tenho um pouco dessa, por isso que eu falo para vocês, eu sou meio mimado, porque eu não tenho esse medo, esse receio de que
a gente vai comprar isso. A gente terminou de pagar o nosso prédio da Engenheiro Diniz. Praticamente ninguém nem sentiu nada. Se nós olharmos para a nossa igreja, se você olhar para Monte Sião, me mostra quem é o milionário entre nós, ou quem é rico entre nós. Sei que não seja profético, estou falando de verdade, assim, agora, hoje, não é amanhã, daqui a algum tempo, mas o quanto você ganha hoje. Você ganha mais de 5 mil, você ganha mais de 10 mil, você ganha mais de 20 mil, você ganha mais de 50 mil, você ganha mais de 100 mil, quanto é que você ganha hoje? Hoje, não é amanhã não. Então, é o que eu estou falando hoje. Assim, da maneira como você é hoje, assim é toda a nossa igreja. Nós não temos ninguém na Monte Sião que diga assim, esse cara é o rico da igreja. Somos todos um mesmo padrão. E que tem outro detalhe. Aqui na igreja, nós somos uma maioria de jovens, onde o salário é mínimo mesmo, para não falar às vezes salário de menor aprendiz. Mas mesmo assim nós não somos uma igreja pequena, nós somos uma igreja média. Mas mesmo assim essa igreja, o pessoal que contribui nela, corresponde a 30% do nosso pessoal. O resto, 70%, não contribui com a igreja, de maneira financeira. Eu penso que quando a salva sai daqui e vai para a tesouraria da igreja, Deus faz a multiplicação. A gente supre tudo. A gente nunca atrasa nada. Mas eu quero dizer para você, eu confio no Senhor. E se você vê minha vida pessoal também, em tantos aspectos que eu tenho, a maneira de fazer as coisas, às vezes é loucura. Loucura, loucura, loucura. Deus tem me abençoado tremendamente. Tremendamente. Não tenho nada aqui reclamar, e eu não tenho nada para falar para você que não vale a pena confiar em Deus. Mas se você confia no Senhor, você é como como um monte de Sião, que não se abala, e que você vai ficar firme para sempre. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos e permita que o Espírito de Deus te ministre, te toque, te fortaleça nesse dia de hoje. Aquilo que você às vezes se sente angustiado, perturbado, amedrontado, confia nele. Confia no Senhor. Projeta para mim Filipenses capítulo 3, versículos de 11 até o 13. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Que você possa fechar esse dia de hoje, ou esta campanha, que você possa compreender esse processo de Deus,
Que aqui no meu texto diz: nada digo isso como que por necessidade. Na minha versão quero ler aqui: nada digo isto como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei o estar abatido e sei também ter abundância, e em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O capítulo está errado ali, capítulo 4. Mas você possa entender isso, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração, deixa o louvor ministrar e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite, Senhor, nessa palavra, que ela entre no coração dos teus filhos, que eles entendam que eles podem todas as coisas, porque é o Senhor que os fortalece. Senhor, que estes que confiam no Senhor, que eles entendam isso, que não se abalarão, que não serão tocados, e que o maligno não os atinge, que mal algum venha sobre eles, porque o Senhor que tem todo o controle da vida deles, da nossa vida. É o Senhor que tem o controle do Brasil, é o Senhor que destitui, e é o Senhor que também constitui, é o Senhor que põe, é o Senhor que tira. Tudo pertence ao Senhor, tudo é teu, Senhor. Pai, quanto a nós, nesta noite, nos ensina, Senhor, este caminho. Nos ensina, Senhor, ó Deus, a confiar. Nos ensina a poder todas as coisas em Ti. Nos ensina a ter paz.
nos ensina a viver. Nos ensina, Senhor, a ter abundância. Mesmo como aqui diz Paulo, ele tinha abundância mesmo na escassez. Que em nada ele tinha necessidade, mas porque o Senhor o supria em todas as coisas. Ele sabia o que era não ter, mas ele sabia que nesse não ter, ele tinha tudo, porque era o Senhor que o fortalecia, e era exatamente o momento em que ele podia dar testemunho e dizer que o Senhor era com ele. Pai, que tu possa ser hoje aqui com a tua igreja, teus filhos, filhas, e que nesta noite, nesse fechamento de campanha, de propósito, que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça. Que é o Senhor que nos fortalece. Nesta noite, Pai, tenhamos essa confiança, essa fé, e que possamos viver mais e viver melhor. Ser com cada um desses, em nome de Jesus. Levante a tua mão direita e fala comigo: Senhor meu Deus, nesta noite eu quero receber esta unção de confiança, de saber que tu és Deus e que eu sou teu filho. Nesta noite eu quero receber a tua paz, e nesta noite eu quero declarar, e sei que és tu que me supre, que cuida de mim, e é o Senhor que vai à frente e que é a minha retaguarda. Hoje eu declaro: eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Coloca a mão no teu coração e repita: eu confio em ti, Senhor. De novo, fala: eu confio em ti, Senhor. De novo, fecha os teus olhos e fala de novo: eu confio em ti, Senhor. Fala de novo: eu confio em ti, Senhor. Fala: eu sou como os montes de Sião, não serei abalado, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas a Ele. Vamos orar o Pai Nosso e nós estamos terminando.